Peraí, a Bahia não ficava no Nordeste? São Paulo era da região Sul? Região setentrional? Região meridional? Que bicho é esse? Você sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. Mas você sabia que nem sempre foi assim? E como é que foi que a gente chegou até esse modelo atual? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, fica aqui pra gente acompanhar isso junto. As grandes regiões do Brasil existem para dividir os estados em grandes grupos. Embora elas não tenham leis próprias, um governo, então não tenham poder político, digamos assim, elas são muito importantes. Elas servem para finalidades estatísticas, culturais, esportivas até, e, por exemplo, muitos órgãos federais são divididos de acordo com as regiões do Brasil. Tem até leis do Brasil que são aplicadas também de acordo com as regiões. O nosso esquema atual nas 5 regiões que todo mundo conhece existe desde 1970. De lá para cá ele só passou por algumas alteraçõezinhas que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Bem, mas como é que isso tudo começou? O pontapé inicial da divisão regional do Brasil foi dado em 1913, e não por um brasileiro, e sim por um francês, o geógrafo Delgado de Carvalho. O Delgado de Carvalho, ele era nascido e criado na Europa, mas ele era professor de geografia no Rio de Janeiro. Ele era muito preocupado em melhorar a qualidade do ensino, em criar técnicas para ensinar melhor os seus estudantes. Então, nesse esforço pedagógico, ele sugeriu a divisão do Brasil em 5 grandes regiões, de acordo com os aspectos naturais que aproximavam os estados de cada região, com o objetivo, repetindo mais uma vez, de facilitar com que seus estudantes entendessem melhor esse país tão grande que é o Brasil. Então a divisão que ele propôs foi essa aqui. Brasil setentrional, com os estados de Amazonas e Pará e o território do Acre. Vocês estão vendo aí que Roraima, Amapá e Rondônia ainda não existiam. Norte oriental, que tinha 7 estados, é praticamente o Nordeste de hoje em dia, com exceção de Bahia e Sergipe. Brasil central, com apenas 2 estados, Mato Grosso e Goiás. Só 2 estados, mas é muito grande, né? Vocês veem aí que o Mato Grosso ainda não estava dividido, nós não tínhamos o Mato Grosso do Sul, mas ele também pegava o Mato Grosso, quase todo o território atual de Rondônia. E Goiás ainda não tinha sido dividido nem com Tocantins e nem com o Distrito Federal. Por falar em Distrito Federal, a gente tinha a região oriental com o Distrito Federal, mas aí não é o DF de Brasília, né? E sim a cidade do Rio de Janeiro. A região oriental ainda tinha os estados de Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais e o estado restante do Rio de Janeiro. Por fim, a gente tinha a região meridional, que é a atual região sul, com o acréscimo de São Paulo. A proposta do professor Delgado de Carvalho, como eu disse, tinha função pedagógica, não teve nenhuma finalidade governamental, mas ela foi muito influente, ela serviu como referência para outras ideias de divisão regional que acabaram aparecendo nas décadas de 20 e 30 do século passado. Até que então, no começo da década de 1940, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, resolveu colocar a bola no chão e falar assim: pera aí galera, vamos então fazer uma divisão oficial, uma divisão formal do Brasil. Então, em 1942, nasceu a primeira divisão oficial com carimbo do governo do Brasil, que é essa aqui. A região norte, igual à proposta pelo professor Delgado, com Amazonas, Pará e Acre. A região centro-oeste, também igual, com Goiás e Mato Grosso. Agora chegamos na região nordeste com uma questão interessante. A lei de 1942 criou as sub-regiões. E aí a gente tinha o Nordeste Ocidental, com Maranhão e Piauí, e o Nordeste Oriental, com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região leste também era subdividida em 2, o leste setentrional, com os estados de Sergipe e da Bahia, e o leste meridional, com Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Mais uma vez, lembrando que esse DF aí não é Brasília não, e sim a cidade do Rio de Janeiro. E por fim, a região sul, que também seguia a proposta do professor Delgado, com São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa divisão de 1942 foi a única na história do Brasil em que houve essa figura das sub-regiões. Essa regra de 1942, ela seguia a ideia do professor Delgado de fazer a divisão dos estados apenas por critérios naturais, por critérios de vegetação, de paisagem, enfim, esse tipo de coisa. O que se dizia na época era que os fatores humanos, os fatores econômicos, eles eram muito dinâmicos, muito, passíveis de serem modificados. Portanto, seria arriscado fazer uma divisão de estados, uma divisão regional, pautada também por esses critérios. E foi essa questão de fazer a divisão apenas por fatores naturais que levou até a grande transformação que culminou mais ou menos no que a gente tem hoje em dia.
Isso porque os geógrafos da segunda metade dos anos 60 começaram a questionar, começaram a dizer que aquela demarcação feita em 1942 já não fazia mais sentido. Mais que isso, a grande inquietação deles era mesmo com a ideia de fazer a divisão apenas por critérios naturais, porque eles diziam que o Brasil tinha passado por muitas transformações nos anos 50 e 60. Então, assim, não levar em conta fatores econômicos, fatores sociais, seria equivocado. A partir então de mais ou menos 1966, 67, o IBGE começou com esse grande esforço para repensar as regiões, para remarcar as regiões, levando em conta então a economia, a cultura e também, sem dúvida, os fatores naturais. E todo esse processo foi concluído em 1969 com a proposta de divisão do Brasil em 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, que é mais ou menos a cara que a gente tem hoje. O IBGE encerrou as pesquisas, concluiu seu trabalho em 1969, mas as regiões só foram começar a vigorar para valer mesmo no ano seguinte, com o decreto número 67647, que entrou em vigor em 23 de novembro de 1970. Vamos então analisar direitinho o que foi feito, quais foram as transformações. Só peço que antes, quem ainda não deixou o joinha no vídeo, deixa aí o curtir rapidinho, e quem não for inscrito, se inscreve no canal. Coisa rápida, valeu! Vocês veem aí lado a lado os dois mapas, o da divisão de 1942 e o da divisão de 1969 e 70. Teve aí a questão da mudança da capital para Brasília e as criações dos territórios de Roraima, Rondônia e Amapá. Mas mais importante que isso é a transformação significativa em algumas regiões. Temos a transferência de Bahia e Sergipe para o Nordeste. O entendimento na época era de que tanto Bahia quanto Sergipe já viviam na prática uma realidade de Nordeste. Os dois estados já eram atendidos pela SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e também grande parte do território de Bahia e Sergipe pertencia ao chamado Polígono das Secas. Então o entendimento de que Bahia e Sergipe deveriam ser enquadrados no Nordeste foi algo meio que natural. Teve também a extinção da região Leste e a criação do Sudeste, com São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e a Guanabara. O que se entendeu na época era de que esses estados aí já formavam o grande coração econômico do país, então fazia mais sentido colocá-los mesmo numa única região. Como eu falei no começo, essa divisão de 1970 é a mesma que a gente tem até hoje, com algumas modificações. Essas modificações foram a extinção do estado da Guanabara, a transformação de Roraima, Rondônia e Amapá em estados, a criação do estado de Tocantins e a extinção do território de Fernando de Noronha. Com a exceção do que aconteceu com Guanabara e com Rondônia, todas as outras modificações foram implantadas em 1988. Então, o ano de 88 foi o último ano que a gente teve uma modificação no desenho das regiões do Brasil. Hoje em dia, o formato das regiões é uma coisa muito pacífica, muito consensual. A gente quase não vê debate sobre isso, quase não vê projetos para modificar, para alterar o desenho, tirar algum estado de uma região, colocar em outra, esse tipo de coisa. Existe uma proposta de autoria do geógrafo José Donizete Casolati, que é da criação da região Noroeste. Essa região seria formada por 4 estados: Roraima, Acre, Rondônia e pelo Amazonas, que seria o maior deles. Dá para perceber que seria uma proposta que mexeria com a região norte, né? Mas não só com ela, porque a ideia do geógrafo é passar o Maranhão para a nova região norte. E essa nova região norte, então, seria formada por 4 estados: Amapá, Pará, Tocantins e pelo Maranhão. A cara do Brasil, de acordo com essa proposta, ficaria então assim. Vale destacar que uma mudança nas regiões do Brasil é um processo em termos jurídicos, em termos técnicos, muito mais simples que a criação de um novo estado. A gente tem um vídeo, estou colocando o link dele aqui em cima, que fala sobre como criar um novo estado no Brasil, que é algo muito complexo, muito difícil, muito demorado, tanto aliás que a gente não tem há mais de 30 anos a criação de um novo estado. A formalização de uma nova região seria algo muito mais fácil de ser feito, mas como eu disse, não é um debate que está na ordem do dia. E assim então fechamos mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um joinha. Obrigado, até a próxima!